Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós, em nome do Senhor Jesus. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, mas esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nos encontrarmos para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria, mais uma vez ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, sob o comando e a supervisão do plano superior, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos ofertado ao longo da nossa trajetória. Não podemos deixar de agradecer-lhe por ter encaminhado à terra Jesus de Nazaré, que veio exemplificar para todos nós o amor, veio deixar para nós de forma exemplificada a religião do amor. Agradecendo a Jesus por ter deixado para nós todos estes ensinamentos de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Não podemos deixar de agradecer a Jesus por colocar constantemente do nosso lado, junto conosco, ao longo da nossa trajetória, os seus mensageiros que constantemente estão nos orientando para a escolha dos melhores caminhos para a nossa vida. Gratidão a Jesus, gratidão a Deus pela vida, gratidão aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Gratidão a todos vocês que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos com base em O Livro dos Espíritos. Hoje, a segunda parte. Estudaremos a segunda parte da questão número 59, que trata acerca da formação da Terra, acerca do dilúvio de Noé, trata acerca de Adão e Eva, acerca da movimentação da Terra, acerca de quando foi que o ser humano começou a habitar a Terra. Então, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, essas considerações e concordâncias bíblicas, conforme a doutrina espírita, concernentes ou em relação ou relativamente à criação, ou seja, toda a criação. Quando foi criado o planeta Terra? Quando foi que o ser humano, ou aquele que caminharia rumo à humanização, começou a habitar a Terra? E assim sucessivamente. Então, ontem, no nosso último encontro, nós estudamos a primeira parte dessas considerações, já que essas considerações são extensas. Então, estudamos a primeira parte e hoje estudaremos a segunda parte, em que Kardec, juntamente com os espíritos amigos, nos falam da seguinte maneira, dando continuidade a estas considerações, que a existência do ser humano na face da Terra, antes do dilúvio geológico, ou seja, aquele dilúvio atribuído ao dilúvio de Noé, conforme nós encontramos lá nas velhas escrituras, no Antigo Testamento, nos livros mosaicos, mais especificamente na Gênesis, no capítulo de número 7, onde trata do dilúvio, onde trata da figura de Noé. Então aqui Kardec lembra que a existência do ser humano antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Então, conforme havíamos estudado no nosso último encontro, que este dilúvio, o chamado dilúvio de Noé, teria ocorrido por volta do ano 1650,
após a formação do planeta Terra, com aquela ideia de que o planeta Terra teria sido formado aproximadamente 4.000 anos antes da nossa era, e que após este período, 1.650 anos depois, todos os seres vivos teriam sido dizimados da face da Terra, com exceção de um casal de cada ser vivo, incluindo um casal de ser humano na figura de Noé e sua família. Na verdade, não seria só um casal de ser humano, mas a família de Noé, que teria sobrevivido a este dilúvio. Então aqui Kardec segue dizendo que isto é hipotético, mas como nós sabemos, a nossa ciência já prova isso há muito tempo, o contrário, que o ser humano está na face da Terra há milhões de anos. Então aqui ele diz na sequência: eis aqui, porém, alguma coisa que é o menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na face da Terra há 4.000 anos, 4.000 anos antes da era cristã, e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé e não de Adão e Eva. Então, seguindo este raciocínio, a nossa raça humana não teria como tronco de origem Adão e Eva, mas sim Noé, por este raciocínio, porque com o dilúvio de Noé, 1.650 anos após a criação do planeta Terra, seguindo esta ideia, essas ideias da Bíblia, do Antigo Testamento, teria sido tudo dizimado, ficando apenas a família de Noé. Ou seja, a nossa origem não seria Adão e Eva, mas sim de Noé. Aí ele diz, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito por volta do ano 1700 a.C., encontraram este país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. E aí Kardec coloca na sequência, na forma de um questionamento: teria sido preciso nesse caso que de 2.300 anos a 1.750 anos antes do Cristo, isto é, num espaço de apenas 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países? Então, conhecidos, ou seja, países conhecidos, então, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Então aqui Kardec observa que, segundo esta ideia de que tudo teria sido dizimado na face da Terra na época do dilúvio, chamado e conhecido como dilúvio de Noé, e ficando apenas uma família, a família de Noé, que neste período de apenas 600 anos, esta família teria se multiplicado, teria se transformado, nascendo daí várias e várias raças, que isso só acontece através de cruzamentos entre raças, entre pessoas diferentes. Teria tudo isso acontecido em apenas um espaço de 6 séculos, que isso, segundo a nossa ciência, segundo a antropologia,
isto é impossível de acontecer. Então é por isso que Kardec coloca aqui esta observação e acrescenta que a diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações do caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. Então aqui Kardec observa nestas anotações acerca destas considerações bíblicas e concernentes os seres humanos ou os seres vivos ou concernentes à criação aqui na Terra, que tudo isso é possível acontecer, essas diferenças entre os povos em relação às raças, o cruzamento de raças, nascendo dali novos povos, mas sempre na raça humana, ou seja, dentro desta condição humana, tudo isto é possível, mas que estas diferenças tão grandes não ocorreriam simplesmente por diferenças de climas de região, por exemplo, conforme ele colocou aqui. E aí ele diz, ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades e, neste caso, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como existiria raças distintas se todos nós tivéssemos como origem uma única família ou um único casal, com aquela ideia de Adão e Eva, conforme nós encontramos também lá no livro da Gênesis, logo no início da Gênesis, no capítulo 4, a figura de Adão e Eva, e quando Eva concebeu e deu à luz ao seu primeiro filho e também ao segundo filho, Abel e Caim, e que tempos depois Caim teria assassinado Abel, sobrando apenas, neste caso, desses dois nascimentos, sobrando apenas um filho homem. Também diz lá no Antigo Testamento, na Gênesis, logo na sequência após o capítulo 4, que após isso Adão e Eva teriam tido muitos outros filhos. Mas também na Bíblia nós encontramos aqui, logo na sequência do assassinato de Abel por Caim, que Caim teria saído daquele ambiente onde ele morava com os seus pais e que teria encontrado uma mulher que teria se casado. Como que a nossa origem, em sendo apenas de Adão e Eva, o filho de Adão e Eva teria encontrado uma mulher que não, neste caso, não era a sua irmã, porque ele a encontrou em outra cidade. Então, neste caso, são algumas contradições que não estamos aqui para discutir, sem sombra de dúvida, mas apenas para fazermos estas observações, estas considerações de concordâncias e não concordâncias acerca do texto bíblico concernentes à criação, mas sem sombra de dúvida que não tem uma sequência aqui, neste caso, uma sequência lógica. Da mesma forma, em se falando que a nossa origem seria através do único tronco, que neste caso seria Adão e Eva. Mas, conforme nós já comentamos, e as anotações que encontramos no capítulo 7 da Gênesis, que trata acerca do dilúvio de Noé, que toda a raça humana e todos os seres viventes da face da terra, com exceção a família de Noé e um casal de cada um dos seres vivos, apenas eles teriam sobrevivido ao dilúvio. Então a nossa origem, mais uma vez, a nossa origem não seria através daquele tronco que conhecemos na figura alegórica de Adão e Eva, mas sim de Noé. E conforme
o relato que Kardec fez e que já fizemos aqui a leitura, as citações, isso é impossível de ter ocorrido, principalmente em relação às raças diferentes, às cidades que naquela época já existiam pouco tempo depois do chamado dilúvio de Noé, 600 anos depois do dilúvio de Noé, no Egito, nas Índias e em outras regiões, já existiam cidades muito povoadas. De onde foi que surgiu esta gente? Sem sombra de dúvida, e com raças diferentes, sem sombra de dúvida, não foi da família de Noé. E aí Kardec segue o relato dizendo o seguinte, na forma agora de um questionamento: como porém, em apenas num espaço de 600 anos, tivesse multiplicado tanta gente, como porém se explicará a existência dessas raças, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? E aí ele faz um outro questionamento: como se há de admitir que em poucos séculos, neste caso 6 séculos, que foram 600 anos, conforme as anotações aqui de Kardec, nestes anos, de 2300 a 1700 anos antes do Cristo, ou seja, em apenas 6 séculos ou 600 anos, então aqui ele questiona como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo, uma raça bem diferente. Então aqui ele fala e faz esse questionamento: como explicar, como admitir que de um tronco, ali de uma família, os descendentes de Noé, teria produzido a raça etíope? E aí ele faz uma comparação: tão pouco admissível isso acontecer, então ele diz, tão pouco admissível é semelhante metamorfose, ou seja, semelhante transformação, quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro. Então aqui ele faz uma comparação que essa metamorfose para o surgimento de uma raça, e ele cita como exemplo a raça etíope, é como se admitisse que tivesse uma mesma origem, ou seja, aquela origem comum, o lobo e o cordeiro. Da mesma forma, uma origem comum para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ou seja, isto não acontece, isso não é impossível, isto é inadmissível. E ainda ele acrescenta, ainda uma vez mais, e ele acrescenta, não pode prevalecer contra a evidência os fatos. Então, neste caso aí, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. E aí Kardec, seguindo para encerrar estas considerações desta questão número 59, ele diz da seguinte maneira, que tudo ao invés se explica. Então aqui ele fala que, em verdade, nós é que não sabemos interpretar ou não soubemos interpretar, mas que o Antigo Testamento está correto, nós é que não interpretamos corretamente as alegorias. Então ele diz, tudo ao invés se explica, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela tenha começado. E conforme a nossa ciência oficial já conseguiu apurar, já conseguiu estudar, já conseguiu alcançar, o ser humano está na face da Terra, habitando a face da Terra, há aproximadamente 4 milhões, 5 milhões de anos. Aqui nós temos aquela tabela de evolução do ser humano, de 3,5 a 2 milhões de anos, de 2,4 a 1,6 milhões de anos, até chegarmos no Homo sapiens, há 300 mil anos atrás aproximadamente.
Então a nossa caminhada, sem sombra de dúvida, que já acontece aqui na Terra há milhões de anos. Não está, neste caso, estabelecida o seu início, ou seja, o início dessa nossa caminhada, assim de tão recente, de 4.000, de 6.000 anos atrás. Então, sem sombra de dúvida, em se voltando um pouco mais, conforme a nossa ciência já conseguiu alcançar, e tendo essa certeza que não é tão recente assim o início da nossa caminhada, tudo se explica. Então aqui Kardec faz essa observação e acrescenta que diversas são as origens. Conforme já estudamos em encontros anteriores, a nossa origem não é simplesmente de Adão e Eva, não é simplesmente de Noé. A nossa origem na condição de raça humana, conforme estudamos em outras questões do Livro dos Espíritos, é diversas. Então a nossa origem vem de diversas formas, ou de diversos meios, ou de diversas origens. Então ele diz que Adão, vivendo há aproximadamente 6.000 anos aqui na face da Terra, tenha povoado uma região ainda desabitada. Então aqui ele nos traz como observação que nós temos que analisar e concordar que Adão e Eva deu origem a uma raça, foi um tronco de raça em uma determinada região, conforme nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no capítulo que trata da raça adâmica. Então aqui ele diz que é preciso observar desta forma, que Adão vivendo há 6.000 anos aqui na face da Terra, tenha povoado apenas uma região. Que o dilúvio de Noé, ele faz uma outra consideração, que é preciso observar desta forma, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, apenas em uma região, confundida com o cataclismo geológico e atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Então aqui Kardec nos chama a atenção para aquela necessidade de ciência e religião andarem de mãos dadas. É preciso, ao ler principalmente os textos antigos, das escrituras antigas, ficarmos atentos para as chamadas figuras alegóricas. Por exemplo, no caso, nas citações que fizemos lá da Gênesis, em relação a Adão, em relação a Noé, lá nós encontramos que Noé teria vivido aqui na Terra por um período de aproximadamente 930 anos. Será que Noé, neste caso, viveu tanto tempo assim, na contagem que nós temos hoje, como um espaço de tempo que nós consideramos como um ano civil? Será que era tão longevo o povo daquela época? Se na época de Jesus as pessoas viviam em média 30, 40 anos, será que na época de Noé, um período tão mais afastado, será que as pessoas viviam 900 anos? Com certeza esses 900 anos, também na figura alegórica e também com uma contagem diferente para aquela época, da mesma forma Noé, que teria vivido por aproximadamente 600, 900 anos, será que viveram tanto tempo conforme o nosso calendário civil da atualidade? Eu tenho certeza que não, mas
é preciso estudar e aprofundar e levar em consideração, conforme nos diz aqui Kardec, as figuras alegóricas. Mas para encerrarmos aqui as nossas reflexões, buscamos em Miramês, o espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, aqui o segundo momento dos comentários que ele teceu, que ele deixou para nós no livro Filosofia Espírita. Conforme já falamos, iniciamos essas reflexões no nosso último encontro e hoje concluiremos. Então, faremos aqui a leitura e reflexões com base na segunda parte destes comentários de Miramês à questão número 59. Então, ele nos fala da seguinte maneira, dando continuidade, que o fanatismo em torno da Bíblia é obra dos homens, que ainda não alcançaram o bom senso, pois ele existe em todas as religiões, ou seja, o fanatismo, aquele sentimento de cuidado excessivo, existe em todas as religiões, senão na própria ciência ou filosofia. Compete a cada um de nós um estudo sério sobre a matéria e uma meditação respeitosa sobre os assuntos ventilados no livro sagrado, chegando à conclusão de que o bem feito por ele em todo o mundo ultrapassa as nossas esperanças em outras fontes. O propósito, ou melhor, o próprio Jesus a chamou de lei. Então, os livros do Antigo Testamento, Jesus os chamou de lei, dizendo: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E o Novo Testamento sentiu-se seguro ligado ao velho, como criança obediente ao Pai, para depois ajudá-lo no seu roteiro de novas eras. Então, assim, Miramês anotou e acrescenta que o Mestre Jesus tinha grande zelo no cumprimento das Escrituras, pois foi o próprio Jesus, prestemos atenção nestas informações de Miramês, que foi o próprio Jesus do mundo espiritual quem enviou Moisés e os outros profetas no anúncio de todas as verdades, do modo que elas foram pregadas, para depois consolidá-las com a sua própria presença, que o mundo recebeu como um prêmio dos céus, para nunca mais se esquecer destas bênçãos de Deus aos filhos da terra. Então aqui Miramês nos lembra, conforme a doutrina espírita em outros pontos nos lembra, que foi Jesus quem encaminhou a terra, Moisés, foi Jesus que encaminhou a terra todos os profetas que vieram antes dele, e que todos estes ensinamentos, mesmo que de forma alegórica, foram comandados e coordenados por ele do plano espiritual. E aí Miramês encerra que não te preocupes em demasia com o dia da criação, conforme já estudamos em encontros anteriores, que não é este dia da criação, quando foi tudo criado, que é o mais importante para nós. Tem coisa muito mais importante que precisamos saber. Então ele diz: não te preocupes em demasia com o dia da criação, na exatidão do termo, nem com o momento em que foi criado o homem, e a urgência do despertar interior das criaturas dos valores imortais do espírito. Sem sombra de dúvida que isto é urgente que nós despertemos o nosso interior, que nós despertemos os nossos valores imortais, onde mora Deus, no trono da nossa consciência. E aí ele encerra que Adão é, pois, um símbolo da criatura. Então Adão não passa de um símbolo da criatura humana, que ele acrescenta ainda que neste caso podemos tê-lo como o tronco de uma raça, como muitos outros troncos. Quem deseja descobrir
qual foi o primeiro homem que faça isso primeiro. E aí ele nos dá uma receita. Você quer descobrir qual foi o primeiro ser humano na face da Terra? Então aí ele deixa uma receita. Se você quer descobrir qual foi o primeiro ser humano na face da Terra, faça isso. Descubra qual foi a primeira flor de uma gigante mangueira florida, que a razão dará a resposta exata do que queremos dizer. Que Jesus nos abençoe. Então aqui Miramês nos lança esse desafio. Você quer saber quando foi que o ser humano, a data exata em que o ser humano começou a habitar a Terra? Então descubra, em primeiro lugar, qual foi a primeira flor de uma gigante mangueira. Será que é possível nós sabermos qual foi e quando foi a data exata da primeira flor, ou quando apareceu a primeira flor de uma gigante mangueira na atualidade? Eu particularmente vejo isto como impossível nós sabermos a data exata em que surgiu a primeira flor em uma gigante mangueira na atualidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe, conforme nos fala aqui Miramês, que Jesus nos abençoe. Sim, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Abraço fraternal a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, abraçando a nossa irmã Selma Luna, nosso irmão Eudes Vieira Júnior, que reside aqui na região metropolitana de Goiânia, mais especificamente em Trindade. Abraço fraternal a todos, em nome desses nossos irmãos e irmãs, Eliane Quaresma, a nossa irmã Vilma Guimarães, que também se faz presente. Abraço fraternal a todos e a todas, e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Sigamos adiante neste nosso processo de educação espiritual.